Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é acne na mulher adulta. Então, vamos lá, Jéssica. A acne é uma doença extremamente frequente que a gente conduz em ambulatório e antigamente era tratada como se fosse uma condição exclusiva do adolescente, coisa que hoje a gente sabe que não é verdade, né? Antigamente, boa parte dos pais que levavam os adolescentes para consulta achavam já que aquilo ali é uma condição normal pela alta frequência que acomete, né, os pacientes na puberdade e pós-púberes de forma geral. E hoje a gente vê que a acne é uma condição conhecida como crônica e que pode atingir diversas faixas etárias, desde o pré-púber, adolescente até a vida adulta, especialmente nas mulheres, que nós, como mulheres, somos bastante suscetíveis a variações hormonais, né, Jéssica? E aí, para a gente já enquadrar o pessoal que está nos escutando, qual seria, então, a definição de acne da mulher adulta? Pois é, a acne da mulher adulta é a acne que ocorre em mulheres acima de 25 anos. E aí a gente tem que começar a entender como é esse tipo de acne. Se essa acne, às vezes, alguns pacientes, elas têm acne desde a adolescência, elas entram acima dos 25 anos persistindo essa acne, a gente chama de acne persistente, no caso da mulher adulta. Alguns pacientes, eles podem ter até um acne quase um padrão intermitente, aquele paciente que tem na adolescência, faz uma pausa e acima dos 25 anos começa a recidiva, começando a ter lesão. E a gente tem paciente que não teve acne na adolescência. Eu acho que são esses que procuram no consultório, ficam bem angustiados. Eu nem sou adolescente e estou tendo acne agora, né? Isso. Então, a gente tem esse outro grupo de pacientes que podem procurar a gente. Então, esses três grupos, todos estão englobados em acne da mulher adulta. Isso, então tem a persistente, que é aquela que sempre teve acne na adolescência e continuou e ultrapassou, digamos, as faixas etárias mais comuns, digamos assim, de acne, ultrapassa os 25. Tem aquela que nunca teve acne e passa a ter. Isso. E tem aquela que nunca teve, ou teve de forma intermitente, resolveu, melhorou ali nos 17, 18, daqui a pouco recidivou. Então, todos esses perfis estão enquadrados no conceito de acne da mulher adulta e a gente vai discutir aqui quais seriam esses perfis. E ainda tem outro grupo, né, Jéssica? Tem alguns pacientes que passam dos 25, segue o jogo, tudo bem, e quando está lá, quase no fim, perto da menopausa, ali, perimenopausa, começa a ter acne. Ainda tem esse aí que também entra nesse grupo, né? Entra sim. E é muito interessante se você tocou no assunto, porque justamente alguns autores, eles estão começando a querer dividir em dois grandes grupos a acne da mulher adulta, de 25 aos 44 anos e acima dos 45 a mais. Sim. Justamente porque existem pacientes nessa perimenopausa, elas começam a abrir um quadro de acne, e aí esse quadro de acne faz com que ela vá a um consultório, né? Começa a ter um impacto maior na qualidade de vida dessa paciente. Então, hoje em dia, a gente ainda não tem tantas publicações fazendo essa divisão, mas os artigos atualmente já estão sugerindo que estudos vão ser mais feitos direcionando esses dois grandes grupos de acne da mulher adulta. Muito, muito bom. E qual é que a gente teria de diferente, então, na etiopatogenia da acne da mulher adulta? Sim. O que é que a gente visualiza de diferença com relação à acne própria do adolescente? Perfeito. A acne vulgar, né, que é aquela acne do adolescente, é uma acne que a gente tem 4 pilares importantes, né? A gente tem a hiperceratose, que é aquela obstrução do fio piloso. A gente tem a proliferação bacteriana do Cutinobacterium acne. A gente tem um aumento da secreção sebácea e a gente tem atualmente, que é mais importante de todos, que é a inflamação. Antigamente falavam que era um tripé, hoje em dia a gente já sabe que são 4 pilares. E a inflamação como muito importante. Só que quando a gente vai começar a estudar de forma específica a acne da mulher adulta, a gente começa a perceber que existem fatores genéticos e hormonais que são importantes e que muitas vezes faz com que a gente tenha que tomar condutas diferentes diante dessa paciente. Isso. Então, essa questão dos fatores hormonais, eles implicam muito na condução até do tipo de terapêutica que vai ser instituída para essa paciente. E é tão interessante que a gente não fala de acne do adulto, de forma geral, a gente fala da mulher adulta. Então, é fato e é óbvio que a gente vê no consultório que a frequência nas mulheres é muito maior. Então, o papel hormonal, com toda a nossa complexidade, né, do feminino, não tenha dúvida que impacta na presença e na frequência dessa acne nas mulheres de forma geral. Então, a gente tem fatores hormonais, tem predisposição
predisposição genética, né, Jéssica, também, que a gente vê pacientes que já chegam dizendo, minha mãe também teve acne na vida adulta, eu tenho irmãs que têm acne com 30 e poucos anos, e aí seguem, e uma coisa que a gente tem que pesar, inclusive, na intervenção terapêutica, sabendo que provavelmente aquela paciente vai ter uma refratariedade, uma dificuldade maior e precisar de um tratamento mais prolongado. Então, além do que a gente vê do padrão de puberdade, que é a obliteração do ósseo folicular, que é do comedão, o velho cravo, né, hipersecreção sebácea pela atividade androgênica do adolescente, a presença do Cutibacterium acnes, que entra ali como de forma secundária naquela área, né, cheia de secreção sebácea, e tem tudo isso gerando processo inflamatório. Isso. Então, muita gente até acha, ainda tem alguns que ainda consideram que achavam que acne era uma doença infecciosa, a gente sabe que não é. É uma doença inflamatória por um distúrbio inicialmente folicular. E a gente tem que sempre tentar bloquear essa inflamação. E aí, na mulher, na acne da mulher adulta, a gente tem o fator hormonal como algo preponderante, além de tudo que pode promover a inflamação, além da sua genética e sua predisposição individual. E o que é que pode ainda colaborar mais com esse processo inflamatório? Na verdade, a gente começa a estudar quais são esses fatores agravantes ou desencadeantes. Isso. A gente sabe que o tabagismo influencia na questão da produção sebácea. A gente sabe, por exemplo, que dietas com alto índice glicêmico também favorecem a alteração da secreção sebácea. Expossomas, que a gente fica conversando, né, que hoje em dia a gente tem capítulos e artigos só direcionados para os exopomas. Que é justamente essa questão do meio ambiente, né, da influência. Aí, alguns incluem também o tabagismo, mas a poluição, o estresse, tudo que pode gerar uma alteração inflamatória do meio externo. A alimentação, eu podia adicionar também bebidas lácteas, laticínios, whey protein, que também a gente pode ter uma piorada dessa suplementos. Uma outra coisa que é medicamentos. A gente sabe que muitas vezes algumas mulheres precisam usar, por exemplo, pílulas só com progestágenos. E aí o estradiol é muito importante para a mulher. E aí só o progestágeno vai dar. Por exemplo, DIU, por exemplo, que são hormonais. Pode ter uma piora da acne. Pode ter uma piora da acne. Sim. E a paciente percebe até um aumento da oleosidade. Então ela percebe que existe um caráter hormonal nesse padrão de acne dela. Tanto que é comum, boa parte das mulheres, né, cerca de 2/3, pelo menos, dos casos, relatam piora no período pré-menstrual. Né? Então, a gente vê, até quem não está com contraceptivo ou não usa DIU, né, relata muito, uma piora, vem com aquela acne que tem aquele predomínio, né, de acometimento mais na área inferior da face, região mandibular, mento, que parece, entre aspas, acne interna, né? Não é aquele cravo, aquele comedão que se inicia, aquela lesão dolorosa, nodular, inflamatória, que às vezes demora bastante para se resolver espontaneamente. Que dura bastante. A gente até colocou uma foto aqui, para quem está assistindo também pelo YouTube, de uma paciente típica de acne da mulher adulta. Porque a gente vê muito um acometimento daqui da mandíbula. É muito interessante que a gente vê um padrão, como Cláudia falou, inflamatório. A gente vê muito mais uma acne inflamatória. E muito nessa área de barba, né? A gente pode também ter no tronco, claro que não é exclusivo dessa área, mas a gente percebe um predomínio nessa região, mas pode ter na fronte, pode ter no tronco. É um paciente justamente com esses nódulos, pápulas. Então, assim, a topografia diz muito da acne da mulher adulta. Assim, a idade e a topografia chama muita atenção aos olhos da gente. A gente vê logo, né? Muito. Quando a gente vê esse perfil de distribuição com essas lesões nodulares inflamatórias, a gente já pensa, é possível que seja acne da mulher adulta, a gente vai ter que interferir na questão hormonal, não necessariamente porque ela tem hiperandrogenismo, mas porque faz parte da etiopatogenia da doença nessa faixa etária, e além de ter todos esses cuidados e fatores desencadeantes que podem contribuir com o processo inflamatório de forma geral. Como você falou, expossomas de forma geral, sim. Poluição, excesso de maquiagem, ressecamento de pele, tudo isso vai desequilibrar a barreira cutânea, então pode estimular processo inflamatório. E dieta, né, como você falou, dieta rica em proteína, né, alguns, principalmente derivado lácteo, algumas vitaminas, vitamina B12 que a gente vê, alguns componentes de alguns aminoácidos essenciais, né, como a leucina, que tem alguns suplementos e algum predomínio alimentar, podem contribuir,
tabagismo, sem dúvida. Então, toda essa orientação vai fazer parte da nossa consulta médica, porque precisa a gente tirar esses fatores, Exato. mas a gente vai ter que trabalhar na hepatogênese direta, que a gente vai discutir logo mais. E alguns artigos também falam de cosméticos, né? E lavagem excessiva do rosto. Essa questão que você falou, muito importante da quebra da barreira, é justamente assim, é muito levantado, porque a lavagem excessiva, eu acho que a gente usa muito produto de autoabsorção hoje em dia em face, então a gente acaba produzindo uma inflamação, e às vezes você começa o gatilho da inflamação e começa a acne nesse paciente, né? Acho que... E o conceito também, né? Como a tendência da maioria das peles acneicas é ser seborreica, então tem gente que acha que precisa lavar demais, quando na verdade a gente precisa usar, sim, desses sabonetes com alta tolerância, de forma geral, e hidratar para melhorar a barreira. E aí fica, às vezes, para o paciente um pouco antagônico, mas a gente precisa entender que toda quebra de barreira gera inflamação pode piorar a acne. Exatamente. Então a gente tem que quebrar alguns tabus e alguns mitos dizendo que sim, a pele mesmo oleosa precisa ser hidratada. Claro, com produtos adequados, que aí o dermatologista vai saber orientar, mas que faz parte de todo o cuidado primário da mulher com acne nessa fase adulta. Exatamente. Né? E aí, qual que seria, então, Jéssica, a influência hormonal direta da acne da mulher adulta? A gente precisa investigar hormônios? Tem realmente um papel fundamental na patogenia dessa condição? É muito, muito interessante que cada vez mais, assim, a acne demorou para ser considerada doença, quando começou a ser considerada doença, começou a se estudar mais em adolescente, muito predomínio de homens, falando de homens, e cada vez mais a mulher, com o aumento da sua atividade social, com a procura médica, a gente começou a perceber a acne, começou a estudar a acne da mulher adulta, então não é uma coisa tão, assim, é da década de 90, para a gente ter ideia. Em 1997 começou os primeiros artigos aí da acne da mulher adulta. E aí eles começaram a estudar por que acontece isso. Eles começaram a estudar e perceber que existe uma sensibilidade maior dos receptores nas glândulas sebáceas, aos andrógenos, e não só uma sensibilidade dos receptores que já tem, mas um aumento dos receptores. Sim. Como se fosse um up-regulation. Um up-regulation de receptor, além da sensibilidade aumentada daqueles que já existem, né? Então... Aumentando a secreção sebácea e aumentando até o tipo da secreção, ficando até uma secreção que propicia essa inflamação, né? Que vai aumentar a secreção do Propionibacterium acne. Eles começaram a perceber também que essas glândulas sebáceas, elas poderiam ser estimuladas por outros fatores sem ser os andrógenos. Então, existem neuropeptídeos que podem estimular, hormônios como melanocortinas, como hormônio liberador de corticotrofina. Sim, hormônios adrenérgicos. Então, isso aí já é importante passar o conceito, né, Jéssica? Que nem tudo é um estímulo hormonal direto. Você vai ter um estímulo, às vezes, direto na glândula sebácea, que funciona também como órgão neuroendócrino. Então, imagina se ele tem sensibilidade a todos esses estímulos, como o estresse participa dessa gênese também. Então, não é à toa que a gente vê mulheres na correria do dia a dia, sobrecarregadas, com pouca atividade física, às vezes se alimentando mal, como tem um estímulo importante, mesmo com todo o sua investigação hormonal completamente ok, e até na fase da adolescência não tinha acne, e tudo isso, o grau que pode influenciar e acabar desencadeando um quadro inflamatório intenso. Tanto que é uma das dermatoses que piora pelo estresse, né? Justamente por isso. E tem uma outra coisa nessa fisiopatogênese que a gente poderia, que se relata muito nos artigos, é que a gente também tem na glândula sebácea uma conversão, que a gente chama conversão periférica para andrógenos. Então, existe uma conversão dos hormônios muito para a produção de DHT e também de testosterona. Sim. E aí você tem aquele estímulo maior local para a produção sebácea maior. Isso, o que não quer dizer que a gente vai verificar isso em nível sérico, mas você entende que existe essa conversão absoluta na pele e a ação já direta na pele. Então, você vai ter mais andrógeno na superfície cutânea e vai ter uma oleosidade aumentada e toda aquela cascata inflamatória da acne. Porque quanto mais sebo tiver, mais o Cortinobactéria vai gostar para proliferar. Existe uma estimulação, vejam que interessante dos artigos que saiu agora, em 2022, tá certo? A gente tem a glândula sebácea aqui, que é justamente o que a gente estava falando para vocês. E existe, obviamente, uma suscetibilidade genética, que a gente falou sobre isso, a questão da dieta, medicações, e medicações entram também anticoncepcionais, progestágenos, né? Díuco hormonal, cosméticos, tudo isso vai alterar a glândula sebácea. E também existe um aumento da exposição de andrógenos, né?
A gente sabe que o paciente vai ter um aumento de estresse, vai ter um aumento da produção de andrógenos. Com isso, a glândula sebácea vai ter uma produção alterada, aumentada e alterada, com componentes diferentes desse sebo. Vai gerar uma desbiose cutânea, que foi implicitamente o que Cláudia falou, e isso vai favorecer uma agressividade maior, uma virulência maior do Cutiniobacterium acne. Além dessa questão dessa disbiose com esse aumento da virulência, vai haver, tanto por todos esses fatores, um estímulo do aumento da imunidade inata, ou seja, aumentando a inflamação naquele local, e também essa virulência maior do Cutiniobacterium vai estimular também o aumento da queratina. É como se fosse uma reação do corpo da pessoa para se proteger da bactéria. Ela vai engrossar a pele, ela vai produzir mais queratina ali. Isso. E aí a gente começa a perceber que existem vários fatores para o dano no folículo pilosebáceo. Existe tanto essa questão da bactéria que vai estimular, como a própria aumento da queratinização nesse local. E do processo inflamatório. Do processo inflamatório que é estimulado pela imunidade inata. Então, a gente, na verdade, tem esse dano, e esse dano é mostrado pela acne. Isso. Então, a gente, na verdade, tem todos esses fatores, isso está bem documentado atualmente nos artigos, que estão influenciando na acne da mulher adulta. E esse dano ao epitélio folicular é o que a gente não quer. É a lesão clínica inflamatória e é o que pode resultar, dependendo do grau e intensidade de inflamação, pode resultar em cicatrizes, em manchas, discromia de forma geral. Então, é o que a gente tem que frear todo esse processo para não gerar sequelas de longo prazo, que acaba trazendo um impacto inestético e caindo muito a qualidade de vida da mulher que tem essa condição, né? Exatamente. E não são assim. Alguns artigos, eles referem que até 20% das mulheres ficam com cicatrizes e com hipercromia pós-inflamatória. Então, é um gasto econômico para a paciente ter que fazer tratamentos cosmiátricos para melhorar isso. Esse impacto psicossocial já é bem documentado nos artigos desde a adolescência, já é bem estudado. E a gente ainda tem... é doloroso, né? A acne inflamatória, ela é dolorosa, né? Sim. Ela incomoda, dói. Incomoda. Né? E é pensar que essa paciente já está numa fase de atividade laborativa, então tem um impacto, né? O visual, por mais que alguns achem que não, mas você tem um impacto negativo do ponto de vista de trabalho, de você se expor ao público, né? Então, isso aí, sem dúvida, vai trazer com que ela use mais maquiagem, vai acabar inflamando mais e vira essa bola de neve, esse ciclo sem resolução se a gente não fizer a intervenção da forma mais adequada, né? Então, como é que a gente daria o diagnóstico, Jéssica? Então, diagnóstico de acne da mulher adulta. A gente tem que pedir exame para todo mundo? Não. Ou do ponto de vista clínico, a gente já tem alguma segurança para fechar esse diagnóstico? Não, sim, perfeito. O diagnóstico é clínico, né? A acne é um diagnóstico clínico independente da idade. A gente consegue ver muito esse padrão, a gente vai encontrar comedões, mas o padrão vai ser mais inflamatório. É muito interessante a gente entender se essa paciente ela só tem acne ou se ela tem outros componentes de hiperandrogenismo. Por quê? Fundamental. Porque, às vezes, a acne, ela não é o que você precisa tratar. Às vezes, você tem uma doença atrás hormonal que você precisa fazer interconsulta com o pessoal da endocrinologia para que possa ser conduzido. E a acne vai ser um sinal, uma manifestação daquela síndrome toda, que pode ser adrenal, que a gente pode ter gonadal e precisa ser investigada. Então, não são todas as pacientes. Eu atendi uma paciente com 25 anos mais, acima disso, com acne, eu vou considerar ela como acne da mulher adulta. Ponto final. E aí, ponto final, deu o diagnóstico. Aí você vai, durante a anamnese e o exame físico, perguntar se ela tem irregularidade menstrual, se ela está tentando engravidar e não está conseguindo, se ela tem infertilidade, se ela tem surtismo, se ela tem pelos tem em áreas de barba, se tem uma alopécia com aquele padrão androgenético que vai preocupar a gente. Então, a gente vai englobar o paciente nisso. Alguns livros, alguns artigos colocam até o tom da voz mudança, mais grossa, né? mudança do tom da de voz. Se ela tiver isso, você tem que lançar a mão de exames hormonais iniciais, obviamente, e discutir o caso com o pessoal da endocrinologia. E aí, quais são os exames que a gente normalmente pede? A gente pede 5 exames. A gente pede a testosterona livre, porque ela dá um real sinal do quanto a testosterona está agindo naquele corpo. Pede a testosterona livre, pede a concentração do SDHE, sulfato que é o sulfato de dehidroepiandrosterona. A gente pede o LH e pede o FSH. Isso é como se fosse o início. Sim, a triagem, né? A triagem. E se ela tem esse surtismo, se ela tem essas outras características, a gente vai pensar muito em SOP, porque SOP é muito comum. E a gente pode lançar a mão também de pedir ultrassonografia transvaginal
vaginal para avaliar o tamanho do volume do ovário e também ver a presença de microcistos nesse local. Lembrando que a SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, precisa ser investigado, precisa ser até feito interconsulta com o endócrino para a gente dizer que o paciente tem SOP. Precisa ser descartado outras... Lembra porque às vezes tem todos esses critérios clínicos que lembram SOP, mas o paciente pode ter uma hiperprolactinemia, pode ter uma alteração de função tireoidiana, que é muito comum, e acabar interferindo em todo o ciclo e desencadeando um quadro clínico muito semelhante, né? Então, precisa pedir essa triagem. Então, para fechar, Jéssica, esses exames de triagem iniciais, se tiver, além da acne clássica da mulher adulta, com aqueles aspectos clínicos e topografia clássicas, se tiver sinais de hiperandrogenismo. Hirsutismo, alopecia, mudança de voz, né, irregularidade menstrual, infertilidade, pede essa triagem. Qualquer alteração, a gente vai mandar, lógico, para o endocrinologista conduzir junto com a gente. Além disso, função tireoidiana, porque pode fazer parte da SOP. Isso. E nos pacientes com alguma esponiomenorreia, algum atraso menstrual, a gente já pode acrescentar ultrassom também, né, para checar. E aí a gente tem alguns detalhes, né, que na prática a gente tem que lembrar que é bem comum o paciente já usar contraceptivo oral, e aí vai gerar uma confusão na interpretação aí desses exames. Lembrem que o contraceptivo vai mudar completamente, então a testosterona vai lá para baixo, você não vai ter condição de fazer a avaliação correta, adequada, então muitas vezes é preciso suspender ou encaminhar para endócrino para ele orientar quanto tempo de suspensão, para fazer o exame num período adequado e essa avaliação ser correta. Coletar pela manhã também. Exatamente. Por volta das 8 da manhã, você coletar esses exames hormonais. Tem a questão de horário e tem a questão do uso de contraceptivo. Sempre e outra, perguntar. Na prática, que eu acho que até é muito comum, talvez tanto quanto SOP, é o uso irregular de anabolizantes, de hormônios exógenos, digamos assim, que a gente vê muito. E infelizmente a gente ainda vê muito, né? O paciente faz suplementação hormonal, assim... Gel. Eu tive uma paciente gel que ela usava testosterona, gestrinona, fez essas um quadro coisas. Que só oral, só isotretinoína oral foi já vem com aquela voz alterada, né, com hipertrofia muscular, além do padrão, assim, que a gente vê na boa parte das pessoas, aí vem com acne, vem com queda de cabelo, e aí, lógico que não vai caber todos esses exames. Se uma condição exógena, a gente vai precisar orientar, suspender, muitas vezes dividir a responsabilidade com o colega endocrinologista para conduzir esse desmame, essa remoção, para voltar para um ciclo fisiológico mais normal. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto muito frequente. E aí a gente tem aqui um fluxograma que a gente tem nos artigos, que é justamente reforçando isso aqui. Se você tem acne da mulher adulta e não tem sinais de hiperandrogenismo, aqui estão os sinais, aí você não precisa, você já pode fazer o tratamento, já pode iniciar o tratamento. Agora, se tiver com sinais de hiperandrogenismo, você solicita os exames, avalia a investigação, que a gente sugeriu também, que são os hormônios que a gente deve solicitar, e ultrassom, e começar a avaliar se é SOP ou se não é suspeita de SOP. Mas muitas vezes, nesse aqui meio, a gente vai conversar com o colega endocrinologista, tá certo? Porque eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso para a gente não ficar tratando uma patologia achando que ela é simplesmente cutânea, né? Isso. E perder tempo. Exatamente. Então, a ideia de triagem é essa, não precisa se exceder tanto esses exames, que na maioria das vezes é só acne da mulher adulta. Né? A verdade é essa. Exatamente. Né? Por incrível que pareça, a maioria é isso. Mas a gente tem que estar sempre com a orelha em pé, em alerta, para investigar quando couber, quando for adequado. Ok, então damos o diagnóstico, já conseguimos dar, é só uma acne da mulher adulta, entre aspas, só, né? Não tem o hiperandrogenismo clássico. Como é que a gente iria conduzir esse tipo de acne? É muito diferente aí do padrão de adolescente? Como é que a gente costuma fazer, Jéssica? É um pouco diferente, mas tem alguns detalhes, né? Tem os detalhes. O que é mais importante é a gente sempre classificar o tipo de acne. Assim, para qualquer acne, tanto de adolescente, tanto masculina, quanto a acne da mulher adulta, a gente vai classificar. Se a gente tem uma acne leve, se a gente vai ter um acne moderado, se a gente vai ter um acne grave, para a gente também poder estabelecer o tratamento correto e não perder tempo também por causa das complicações de sequelas que podem ocorrer. Então, assim, a gente sempre vai avaliar essa severidade, essa gravidade e, se tiver sintomas e sinais de hiperandrogenismo, solicitar exames. E aí, quando a gente tem a acne leve, e aí eu já posso começar a terapia tópica. Então, acne leve, a gente vai considerar aquela paciente que tem pápulas, que tem comedões abertos, fechados. Você pode lançar a mão do peroxibenzoíla, monoterapia, um retinoide, um adapaleno. Você pode lançar a mão desse tratamento tópico que vai existir uma boa resposta do paciente.
Quando a gente está com um paciente que ele já tem uns sinais de hiperandrogenismo, a gente muitas vezes pode lançar a mão. E aí, na mulher adulta, paciente com 25 ou 30 anos, a gente pode lançar a mão até do uso de pílula anticoncepcional para essa paciente. Isso. E aí, por quê? A gente vai fazer o uso da pílula anticoncepcional, a gente tem o estradiol. Etinistradiol. O etinistradiol, o E1. A gente tem ele e ele é muito importante para a gente poder reduzir essa produção de sebo, porque ele é como se fosse um antagonista. E existem progestágenos que são mais androgênicos. Antiandrogênicos. E isso vai facilitar o uso do tratamento. Então, você pode associar uma terapia tópica e hormonal, porque você considera que tem um fator hormonal aí nesse paciente. Quando o paciente já tem uma acne moderada, que a gente já começa a ter pústula, a gente já começa a fazer um quadro mais nódulos, fica meio... A gente já começa a ter que fazer um tratamento, muitas vezes já oral, porque a gente já, diante da profundidade do quadro de inflamação, a chance de fazer sequela é muito maior. Então, a gente vai sempre avaliar se essa acne moderada ela está com andrógenos normais ou estão aumentados. Quando a gente está com andrógenos normais, a gente vai manter a terapia tópica e fazer antibiótico oral. Lembrando que a gente não pode, nessa terapia tópica, usar antibiótico tópico. Isso serve para todas as acnes, porque isso só aumenta a resistência e não aumenta a eficácia. Então, a gente faz um antibiótico oral, por exemplo, uma limeciclina oral, a gente usa limeciclina, minociclina, tetraciclina, azitromicina, a gente usa antibiótico oral e você pode fazer um peroxibenzoílo, uma dapalena, uma tretinoína, tratamento tópico. E a acne moderada com hiperandrogenismo, a gente vai fazer a terapia tópica, a gente vai lançar a mão do antibiótico oral e a gente pode também associar, além do anticoncepcional, a espironolactona, né? Isso. Um antiandrogênico a gente usa bastante. Bastante. Né? A gente usa para vários outros sinais indiretos de hiperandrogenismo, né? Que é paciente com alopecia, paciente com esse padrão de acne em área mandibular. Então, a gente costuma usar tanto contraceptivo oral, lógico, que aí tem que entrar em concordância com a paciente, se não tem nenhuma contraindicação ao uso, ou se, às vezes, um paciente já tem outro método definitivo contraceptivo, já é um paciente com laqueadura, ou o marido já fez vasectomia, enfim. Aí, às vezes, pode optar pela espironolactona para não ter essa expulsão hormonal extra, né? Isso. Então, é uma coisa que a gente discute muito e usamos com bastante prática, com bastante frequência, porque a espironolactona tem um efeito que demora um pouquinho mais para agir, mas de longo prazo ajuda muito esse perfil de acne, né? Então, muitas vezes, um padrão de acne moderada, né, Jéssica, que está muito inflamatório, a gente quer uma ação rápida, então a gente vai usar um antibiótico oral, mas a gente sabe que isso não deve ser repicado, nem usado com frequência, então... Tirou a inflamação, entra a espirona segura junto com a medicação tópica. Então, isso é uma prática que a gente costuma fazer bastante. Exatamente. E quando a gente está diante da acne severa, às vezes a gente já atende o paciente no grau severo, não quer dizer que a gente tem que andar todos esses passos. Você já vai para a terapia depois que você classificou. E aí você pode fazer a terapia tópica. Essa terapia tópica você pode iniciar até com um retinóico, mas depois você acaba deixando você acaba deixando só a isotretinoína oral. A gente não usa tanto os retinoides oral e tópico associado. Ao mesmo tempo, né? Concomitante não, mas depois que suspende, a gente pode reinserir. Isso. E quando tem hiperandrogenismo, a espironolactona de novo lá. Isso. E esse hiperandrogenismo a gente considera sempre quando os hormônios estão alterados ou não? Não, Jéssica, isso que é importante. Muita gente entende que esse hiperandrogenismo que a gente visualiza nos fluxogramas é o hiperandrogenismo sérico, alteração laboratorial. Isso. Quando a gente conduz o paciente, a gente percebe o hiperandrogenismo clínico. Então, se o paciente tem uma acne, tá na mulher adulta, mas aquela acne normal, entre aspas, mais comum de adolescente, com comedão, afeta a área malar, nariz... Isso, teoricamente, é uma acne normoandrogênica. Se a paciente tem aquela acne inflamatória, nodular, que piora no período pré-menstrual, que predomina a área de mento mandibular, essa é uma acne com hiperandrogenismo clínico, não é laboratorial. Se tiver laboratorial, é que não tem dúvida mesmo. Lógico que vai entrar nesse ciclo também. Mas mesmo que você não tenha alteração laboratorial de andrógeno, cabe, se o aspecto clínico for favorável a hiperandrogenismo, entrar com controle hormonal, seja com contraceptivo, com espironolactona ou qualquer outro antiandrogênico para esse padrão. Exatamente. E isso é bem falado nos artigos, né? Sim. Assim, você tem... Porque muitas vezes é como a gente falou antes, muitas vezes você não vai ter esses hormônios aumentados, vai ter uma sensibilidade maior aos hormônios. Isso. E aí você não tem como dosar.
Então, você vai pela clínica. A clínica soberana, você acaba lançando mão disso. E quando tem hiperandrogenismo laboratorial, a gente vai dividir a responsabilidade com a endocrinologia, né? Aí, às vezes, a gente tem que entrar com outros tratamentos. Paciente com SOP, que tem obesidade, entrar com atividade física, entrar com metformina, enfim, outras coisas. Aí, a gente vai acabar conduzindo a paciente em conjunto. Exatamente. Né? Eu acho que é por aí. E aí, Jéssica, o que mais que a gente pode lembrar o que é que você diria para um paciente que quer prevenir a acne na mulher adulta? Estou aí aos 18 anos, já adulta, mas ainda não enquadra como critério. O que é que você sugeriria de forma geral para essa paciente cuidar, além das visitas regulares aos dermatologistas, né? Eu acho que tem que ter um cuidado na alimentação, no estilo de vida. Eu acho que o paciente ele tem que ter cuidado com os cosméticos que usa, ter cuidado com os fatores externos, agressores, reduzir estresse. Então, acho que a gente tem que ter uma visão bem mais ampla, né? Ampla. Eu acho que a gente acabou assumindo muitas funções na vida e isso repercute. Repercute. A gente fica muito inflamado. É uma ativação adrenérgica inflamada, né? Todo mundo fala tanto isso, né? Toda a inflamação nossa é sistêmica, né? A gente acha que é só aquela coisa local e como o ambiente, comportamento, rotina impacta nisso, né? A gente está trabalhando muitas vezes do ponto de vista externo com medicação tópica, mas todo esse controle de estresse, de hábito de vida, estilo de vida, que eu acho que todo médico prescreve, entre aspas, ou pelo menos orienta, eu acho que é o mais difícil de aderir e o que nunca deve ser esquecido de ser estimulado, né? Eu acho que a ideia é essa. Então, meninas e meninos também que têm acne, cuidem, visitam dermatologistas, mas tentem obter, na medida do possível, uma rotina mais regular, mais tranquila, de acordo com o seu perfil, né? Dormir bem, fazer atividade física, seguir uma dieta razoável, né? E seguir o acompanhamento clínico com seus médicos assistentes aí sempre. Né, Jéssica? Exato, exatamente. É isso aí, gente. Então, se você gostou desse podcast, conversando aqui conosco sobre acne da mulher adulta, curte, comenta, compartilha com seus amigos e segue a gente em todas as redes sociais.